Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Raíssa, atualmente moro em Portugal e eu peço logo no início do vídeo, vai deixando o like, deixando os comentários, seguindo o nosso canal e partiu pro vídeo. Vamos lá, eu tenho coisas importantes para falar para vocês e eu decidi começar nossa maratona de vídeos aqui, algo que pode afetar vocês durante o processo de imigração, de recomeçar a vida. Então vamos lá. Então, a guerra. Portugueses, brasileiros. Eu não posso falar assim, guerra portugueses e outros imigrantes. O que eu percebi, o problema dos portugueses, infelizmente, não é as outras nacionalidades. A despeita e a competição deles maior somos nós brasileiros. Então era uma guerra entre os portugueses e os brasileiros. Então eles queriam fazer a nossa vida um terror. Era sempre o estereótipo: brasileiro preguiçoso, brasileiro não produz, brasileiro isso, brasileiro aquilo, entendeu? E na prática, na convivência, no dia a dia, nós não somos preguiçosos. Nós cumprimos as metas, nós temos compromisso, nós somos fáceis de conviver. O problema não era nós brasileiros, mas eles têm se entranhado dentro de si. Isso é tão triste. Isso atrapalha tanto. Não só a nossa vida, mas a deles mesmo. Eles não estão felizes, eles não são felizes. Fazer o quê? A divisão de trabalhos aqui em Portugal. Vou deixar claro para vocês. Trabalho aqui é pesado, ok? Tudo bem. Creio eu que quem vai se mudar para outro país, para outra região, para outro estado, para qualquer lugar, tem que saber disso. Então eu já sabia. Pesado, ok. Checklist, já sabia. Relacionamento com os amigos do trabalho, os colegas de trabalho, com os funcionários. É uma coisa que também se precisa saber. E se não sabe, fica sabendo. Não é fácil. E é óbvio, são culturas diferentes. Formas de lidar, de viver, de conviver muito diferente da nossa como brasileiro. Mas também não é o fim do mundo, dá para se adaptar, ok? Para mim, checklist nesse, convivência. Disposta a ganhar dinheiro, disposta a pagar minhas contas, disposta a tudo, ok. Mas aí eu me deparei com uma coisa que a gente, ser imigrante, sabe que vai passar, né? Mas você não imagina que você vai ter que conviver. Eu convivi 1 ano e 2 meses, eu acho que eu fui até muito. Eu sei de pessoas que desistem rapidamente, que não aguentam 1 semana. Sei de casos, principalmente de mulheres, que choram, que largam o emprego de mão, qualquer área que seja, porque dá de encontro com a questão da xenofobia, a questão da intolerância, a questão da misoginia, né, da questão de mulher, a questão da falta de respeito por você ser mulher, porque às vezes tem um estereótipo em Portugal, na Europa, fora do Brasil, não sei quantificar, né? Que toda mulher vem para roubar o marido das outras pessoas, ou que toda mulher tem uma intenção de viver, né? Da forma que eles acham que é errado. Não sou eu que vou julgar. Então, o estereótipo, né? Mulher brasileira. Até aí dá para conviver. Mas existem situações aqui em Portugal. Eu não posso falar fora, que eu ainda não vivi. E eu acho que eu vou ter essa experiência no futuro de conviver para dizer para vocês, comparar como foi viver essa experiência em Portugal e como é viver essa experiência em outro país. Foram 1 ano e 2 meses convivendo
com medo, com crise de ansiedade, crise de choro. Eu passava mal, eu ficava doente. Por quê? Existia uma pessoa, uma pior pessoa. Tinha outras pessoas também que provocavam isso em mim e provocavam isso em outras pessoas. Voltando lá, outras pessoas desistiram. Em 1 ano e 2 meses, eu só via pessoas saindo. E eu lá insistindo, ficando. Eu fui tão forte que eu fiquei, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu geralmente não sou forte, geralmente eu desabaria de choro ou jogava tudo pro ar, mas eu tinha um objetivo de chegar numa meta. Eu vou explicar depois que meta eu queria chegar. Então, 1 ano e 2 meses sofrendo perseguição, sofrendo uma espécie de assédio moral, tá? Fique claro, tem vários tipos de assédio. Assédio moral, que a gente sabe no Brasil que esse tipo de situação é intolerável no ambiente de trabalho. No Brasil a gente fala, a gente reclama do Brasil de muita coisa, mas nós somos anos-luz mais desenvolvidos em questões de direitos, em qualquer âmbito. O Brasil é até menos burocrático em tantas coisas. Eu vou explicar ainda o porquê. Então, eu era uma funcionária que tinha uma produção muito boa, qualidade muito boa. Não estou dizendo que eu sou 100%, não sou Mulher Maravilha, mas eu me esforçava para fazer o melhor, apesar de ser um trabalho pesado. Apesar da sobrecarga, apesar da falta de gestão, de divisão de tarefas, que é quase nula em muitos locais, sabe? E quando se fala de imigrante, o imigrante pode fazer o melhor que ele puder fazer, mas vão dizer que você é ruim, que você é devagar. Eu ouvi muito isso, não só da minha parte. Dizer que eu não consegui, que eu não estava indo tão bem como os outros portugueses ou como os outros colegas. E eu sabia que eu estava indo até melhor. Óbvio, estava lá nos dados, nos números, nos resultados. Mas é a questão de lhe atingir, de lhe afetar, de fazer você se desmotivar e você desistir. Porque para eles somos apenas números, não somos seres humanos, não somos ninguém. Creio que isso é na maioria dos ambientes de trabalho, eu acho que não só de Portugal, mas aqui é muito latente. Fui muito forte de aguentar. E, como eu falei, críticas, eu não podia falar com ninguém. Se eu abrisse minha boca, gritos, xingamentos, nunca chegaram a vias de fato de me ameaçar, mas eu já presenciei ameaças assim sérias, assim, até de morte, ameaças de agressão por nada, tá? Eu não tô desmotivando você, mas eu creio que para você imigrar é um investimento. Aí você chega aqui e dá de cara com isso. E nem todo mundo é forte para resistir o processo, tá? Nunca vai passar 100%. A gente vai ser sempre, até se um dia a gente tiver o documento do país, português, cartão cidadão, ou até mesmo passaporte, para mim tanto faz. A gente nunca vai ser português. A gente é brasileiro. Também não tenho vontade nenhuma de mudar a minha nacionalidade por ser ninguém. Eu gosto muito da minha cultura, eu gosto muito do meu jeito de ser, eu gosto muito do jeito que eu trato as pessoas. Mas voltando ao assunto, então era todo tipo de provocação, todo tipo de humilhação. E a empresa sabia, a gestão sabia, o RH sabia e não fazia nada, porque quem sofria desistia. E eu aqui resisti. Cheguei num ponto, eu nunca bati de frente com ninguém na minha vida de brigar. Nunca, sempre tive muita educação com as pessoas. Eu aprendi a ser forte, eu até agradeço desse ponto de vista, viu? Porque graças a essa situação que eu passei, eu aprendi a ser forte, aprendi a não levar desaforo para casa. Era dando um grito aqui ou dando outro grito de volta. E eu achava isso ridículo, mas eu precisava me impor.
Não me interessa o que é que eles acham de mim, que sou inferior na cabeça deles, não interessa. Eu tô aqui para ganhar meu dinheiro. E ninguém vai me fazer chegar em casa destruída, não. Mesmo assim, ainda a gente carrega um peso, né? Acaba afetando o emocional. Bom, e é isso que eu quero alertar para vocês. Se preparem. Juntem dinheiro, tenham uma reserva. Não fiquem sem dinheiro. Não fiquem a mercê. Se o seu trabalho não está bom, de ficar só nele, procure outros, procure crescer, procure estudar, procure encontrar um local que te respeita o mínimo. Uma coisa que eu falava assim, e eles ficavam sem ação, um cafezinho, era quando aconteciam os atritos. Eu dizia assim para eles: olha, eu sei, falava assim, eu sei que isso é cultural de vocês, agir entre vocês com gritos e xingamentos, mas eu não tenho costume de tratar as pessoas assim. Isso não é fragilidade, não é falsidade, é só o jeito que eu cresci, o jeito que eu me relaciono com as pessoas no ambiente de trabalho. Então eles ficavam meio assim, tipo, a brasileira quer ser melhor, a brasileira quer ser humana, a brasileira quer ser, não é do submundo. Não, eu só queria que eles entendessem que dava para conviver sem brigar, dá para conviver sem gritar, mas aqui é muito normal o desrespeito um com o outro. Então, quando eu fiz, eu já tinha programado minha meta de passar 1 ano trabalhando. Por quê? A partir de 1 ano, aqui em Portugal, até então, você contribuindo para a segurança social, se você for demitido, você já tem um benefício assegurado, que é tipo subsídio de desemprego. Não tenho interesse de ficar nas costas do governo, como eles dizem que os imigrantes vivem de subsídio, porque até hoje eu não sei o que é ganhar um subsídio. Eu até queria saber que tanto subsídio é esse, que eu vou até comentar com vocês, porque muitos não estão entendendo, mas aqui em Portugal a gente escuta muito deles, que nós imigrantes só vem morar aqui em Portugal para ganhar subsídio. Eu quero saber que subsídio é esse, porque eu nunca ganhei. Deve ter, alguém deve ganhar, mas eu sempre trabalhei, tá? Eu não vim aqui para ganhar subsídio, apesar de que eu tenho um filho autista e apesar de que eu já trabalhei o suficiente para ter o seguro-desemprego, porém eu nunca parei de trabalhar. Então, aí pronto, para encerrar o assunto, eu decidi 1 ano e 2 meses, eu disse na primeira provocação que eu passar essa semana, faz algumas semanas atrás, quase um mês, mais de um mês, primeira provocação que vier, eu não vou mais aguentar. Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer uma queixa. E eu já sabia que quando eu fizesse a queixa, eu acho que rapidamente ia ser demitida, apesar de ser uma boa funcionária, apesar de cumprir minhas metas e minhas obrigações. Eu sabia que eu ia ser demitida. Por quê? Aqui em Portugal, como eu falei no início do vídeo, as regras trabalhistas são diferentes das regras do Brasil. No Brasil, você sofre algum assédio, alguma violência, alguma situação, mesmo você saindo da empresa, você ainda tem a proteção do Ministério do Trabalho. Aqui em Portugal, não. Pode ser que gere aí alguém falar que não é bem assim, mas eu ouvi, aqui chama ACT, creio eu, porque assim, eu fui demitido, eu fiz a queixa na segunda-feira, que eu recebi foi um caso foi quase violência física mesmo, sabe? O meu supervisor, eu pedi pra ele uma ventoinha, aqui em Portugal é um ventilador, pra quem não conhece. Pedi pra ele um ventilador na máquina onde eu trabalhava, muito quente, uma situação subhumana. E justamente é o supervisor que mais me odiava, que mais me afetava e que mais produzia essas questões ruins pra mim.
Eu pedia ventoinha, mas eu sabia que ele ia me destratar, que ele ia me xingar, que ele ia gritar comigo. Eu pedi mesmo sabendo que ele ia me maltratar. Mas eu não ia trabalhar numa máquina onde eu ia passar mal, com certeza. Muitas pessoas já tinham passado mal ali. E ao pedir a ventoinha, ele me maltratou tudinho e eu bati o pé dizendo que queria o ventilador de todo jeito. Aí ele foi, depois de brigar, de me maltratar, ele resolveu aparecer com o ventilador, ventoinha, pra quem não conhece. E ele jogou a ventoinha praticamente em cima de mim, mandou eu me virar, não me deu assistência nenhuma, né? Aquele jeito bruto. Eles não disfarça, tá no olhar. A raiva que eles têm de nós, eu não entendo porquê. Não entendo e não aceito nenhuma desculpa que brasileiro, imigrante, aumentou a criminalidade em Portugal. Não aceito. Porque a gente vê que muitas vezes não é o imigrante que está fazendo coisa errada. Muitos só vêm para cá para trabalhar, sobreviver e dar o melhor para os seus filhos. Pode ter 1% que faz coisa errada, mas o restante, 99% é trabalhador. Mas eles usam isso de desculpa para justificar a violência, a xenofobia. Então, eu não sei se o YouTube vai cancelar meu vídeo, porque eu tô falando algumas palavras que eles não gostam que a gente fale, mas eu vou falar e pronto. E se o YouTube não permitir, vocês me seguem no Instagram e ficam sabendo assim mesmo, tá? E é isso. E aí eu fiz a denúncia, fiz um e-mail, até um e-mail pro RH, avisando que tinha sofrido esse tipo de assédio, violência. Não é físico, tá? É moral. Não deu 24 horas. No outro dia, eu já estava demitida. Vocês têm noção? Aí eu já sabia. Já tinha visto isso com outros amigos meus. É uma estratégia que eles usam de desligar a pessoa da empresa, demitir. A partir do momento que você é demitido, você perde o direito de fazer reclamação. Você pode até fazer queixa no Ministério do Trabalho, no ACT, mas não tem mais força. E nesse mesmo dia que eu fui demitida, eu fiz uma queixa. No mesmo dia, eu tinha assinado o papel. Eu ainda era funcionária da empresa, mas a minha data de demissão era pra frente, que tinha um aviso prévio. Mandei pro ACT uma queixa. Recebi uma ligação. Quando eu falei com a responsável do ACT, quando eu cheguei no ponto que fui demitida, ela na mesma hora disse que não podia fazer mais nada por mim. Veja só que absurdo. Então, gente, quando vocês reclamarem aí do Brasil, das questões trabalhistas, que é um exemplo, pensem bem. No Brasil nós temos proteção em muita coisa. Aqui em Portugal não, é um local maravilhoso. Tem portugueses maravilhosos, amigos que eu amo de paixão. Sou grata, muito grata. Mas infelizmente tem muita coisa que é atrasada. E acaba... Vocês vão ver, já devem ter ouvido de algum brasileiro que saiu de Portugal, voltou para o Brasil com raiva, chateado com alguma coisa de trabalho. E sem falar de outras questões que eu vou falar para vocês. Mas foi bom. Eu passei 1 ano e 2 meses meio que anestesiada com aquilo. Se passou, eu nem senti. Eu vivia essa situação diariamente, eu não senti. Mas agora eu sou outra pessoa, tenho outra pele, outra vontade, outro espírito de viver. Mas foi bom porque eu aprendi muita coisa. E também foi bom porque eu tô colocando em prática o que eu não devia ter parado de fazer. Um cafezinho. Que foi trabalhar com marketing, trabalhar com vendas e poder ter um pouco mais de tempo para os meus filhos e para mim. E também trabalhar com estética. E eu vou contar para vocês tudo, porque vocês podem aplicar essa técnica
morando em Portugal, no Brasil, em qualquer lugar, na Angola, na África inteira. E vocês, mulheres e homens, trabalhar com isso e ganhar um dinheiro extra ou até mesmo ser a renda principal da família. Então fica de olho que eu vou deixar algumas informações aos poucos, tá? Porque eu tenho uma vida muito corrida para dividir com vocês que eu não faço questão desses subsídios que os portugueses tanto falam que os imigrantes recebem e não me faz falta, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bom, eu não ia postar sobre esse assunto agora, vou esperar para falar um pouco mais adiante, que para mim, talvez, vamos pensar assim no o foco de imigração, mudanças de regras, mudanças de leis, que está acontecendo aqui em Portugal, mas eu resolvi falar sobre essa questão de trabalho em Portugal, tanto para homens como para mulheres, que para mim isso é crucial, que as pessoas entendam como funciona aqui. Não é uma regra geral para todo mundo, tá? Que fique bem claro, isso pode acontecer com muitas pessoas ou pode não acontecer com a quantidade de imigrantes assim, nada muito considerável. Isso é uma visão particular, tá? Então vamos lá. Antes de mudar para Portugal, eu me preparei psicologicamente, estudei muito sobre tudo em Portugal. O meu foco sobre trabalho era bem sério. Tentava ouvir as pessoas assim, né? Perguntava para os youtubers, perguntava para pessoas que já tinham morado em Portugal o que é que essa pessoa achava de trabalhar em Portugal, como era a rotina. Eu sempre trabalhei no Brasil, né? Sempre tive conhecimento das regras, né? Da forma com que o brasileiro trabalha. Então, quando eu vim para Portugal, tá? Da segunda vez, tá? Eu tenho que contar essa história para vocês, porque eu já vim uma vez e agora eu tô nesse período mais longo de quase 3 anos. Então, quando eu comecei a procurar emprego, quando eu encontrei o emprego que eu tanto queria, né, um emprego que se encaixava no horário que era o melhor para mim, aí veio a questão, a realidade, tá? Então eu vou passar para vocês, porque é uma coisa que pode, e eu sei que já aconteceu, de pessoas desistirem de morar em Portugal, acho que em outros países também, mas aqui é muito latente isso, foram embora para o Brasil bem descontentes, tá? Então, vamos lá.